Você sabia que se você gosta de uma pessoa muito, muito, e você dorme pensando nela, você acorda pensando nela, você almoça pensando nela, você trabalha pensando nela, você vive a sua vida pensando em como agradar, em como fazer, de que maneira fazer, o que ele vai gostar, o que ela vai gostar, o que realmente vai ser legal para vocês, o que realmente vai ser bom para essa relação. Sabia que se você pensa muito dessa forma, você precisava tirar um pouco o foco dessa pessoa e focar um pouco mais em você? Porque talvez você está se anulando para que o outro cresça dentro de você. Você está se anulando para que o outro viva dentro de você. E aí eu olho para você e te pergunto: será que você está preparado para passar 10 anos da sua vida assim, tendo o outro como prioridade? Tendo o outro como uma verdade absoluta? Tendo o outro como realmente uma influência de vida, uma motivação de viver? Tá, gente, mas esse outro ele pode escolher sair da sua vida amanhã. E aí? E como você vai ficar? Como você, enquanto pessoa, vai ficar? Se o outro escolher sair da sua vida amanhã, é um direito dele. Ele tem a liberdade para isso. Será que você não acaba se entregando demais, dando demais o que você tem, vivenciando demais, e você acaba esquecendo de você e sendo tratado com indiferença, e para você tá tudo bem, porque vai ter que ser assim, né? Ser tratado com indiferença, fazer o quê? Normal. Ser tratado com indiferença é fazer o quê? Todo mundo é assim. E aí você merece uma atenção, mas você não vê que tem atenção. Sabe aquele simples exemplo de ganhar presente do marido ou da esposa? E aí você olha e fala assim: poxa, mas, amor, eu não posso te dar nada porque eu não tenho dinheiro. Ok, você não tem dinheiro. Mas será que um agrado já te satisfaz? O que seria um agrado? Quando você ir ao mercado, compra um bombom para sua esposa, compra um chocolate, compra algo que ela gosta. Você pode demonstrar gastando muito pouco, gastando pouquíssimo, que você se lembrou dela, que você se lembrou dele. Gente, o que nós estamos dizendo é, o que eu estou falando para vocês é que não adianta você querer fazer grandes coisas ou você se escorar em realidades que não é sua. O que adianta você se escorar em uma realidade que não é sua? Você querer dar um carro para uma mulher se você não tem esse dinheiro. E aí você acha que o presente vai ser importante apenas quando ele for um carro? Mas será que quando você tratar essa mulher diferente, você trazer uma rosa, não sei do que você gosta, mulher, enfim, um problema individual de cada um. Mas o exemplo que eu dou é trazer uma rosa, trazer um aconchego, trazer um abraço mesmo. Será quantas vezes e quanto tempo no seu relacionamento você não abraça o seu parceiro? Pode ser que você transa, pode ser que você gaste seu tempo ali do lado, pode ser que você almoça junto, mas e abraçar? E sentir o corpo no corpo? E realmente estimular essas emoções? Por que você se permite ser tratado com indiferença? Como você se sente quando o seu parceiro te trata com indiferença? Como você se sente quando o seu parceiro olha para você e te trata de uma maneira indiferente? Andressa, mas o que é indiferença, então? Indiferença é falar e não ser ouvido. Indiferença é amar e não ser correspondido. Indiferença é colocar como prioridade e não ser a prioridade. Indiferença é sentir algo muito maior do que o outro tem para te oferecer. Indiferença é só você lidar, é só você se motivar, é só você estar dentro dessa relação. Indiferença é você olhar para o outro e ver que você luta sozinho. Indiferença é você se sentir desprezado. Indiferença é você não ouvir o que o outro fala. Indiferença é você fingir que o outro não existe. E você só quer o outro. E você só demonstra a afetividade do outro quando você quer algo. Por exemplo, se a mulher ficar sem fazer o almoço, ou o homem que seja, quem faça o almoço da casa, você acha que o outro vai falar, oi, ei amor, a gente precisa
Almoçar. O almoço é essencial dentro da nossa casa, não é? Porque a gente precisa trabalhar, enfim, a gente precisa fazer várias coisas. Só que aí se você for tratado com indiferença, você vai ver que ele vai chamar a sua atenção ou ela nesse momento. No momento em que você não tem o almoço para dar. E não no momento em que você não recebeu uma afetividade, um carinho, um afeto, uma compaixão. E não nesse momento. Mas sim no momento que o almoço não está pronto. Mas será por quê? Será que é porque o prejuízo do almoço não está pronto vai ser na pessoa? Mas será que quantos prejuízos emocionais você tem vivenciado dentro de você? Será que quantos prejuízos emocionais você tem deixado de viver e não tem comunicado o outro, porque você acha que ele não vai mudar, que esse é o jeito dele? Quantos prejuízos emocionais você está tendo dentro da sua relação, mas você está se anulando cada vez mais para que o outro se sinta bem e se sinta feliz? Quantas vezes você não entendeu que a falta de respeito, que a falta de afetividade, que a falta de atenção está fazendo com que você sofra? Está muito difícil para você entender isso? Será que está muito difícil para você entender que a afetividade, as emoções, tudo isso é muito complicado você viver sem isso? Será que você, enquanto mulher, ou você, enquanto homem, você viveria feliz realmente se você não se sentisse amado? Ou talvez você vive em uma relação que você não se sinta amado. Ou talvez você vai se relacionar e você já pensa nisso. Por quê? Porque como viver sem se sentir amado? Como viver sem se sentir acolhido, respeitado? Você não está construindo uma família? E uma criança, ela não precisa ser acolhida e ser respeitada, respeitar as suas emoções? E por que será que no casal não? E por que será que no casal a gente tende a pensar que é diferente? Os homens, eles não aprenderam a lidar com as emoções. Na maioria das vezes, gente, isso é cultural. O homem não chora, o homem é bruto, o homem faz isso. Então, eles não aprenderam a lidar com as emoções. É muito difícil você realmente achar um homem que ele demonstra afetividade da maneira que ele gostaria. Porque talvez os preconceitos sociais são tão grandes que ele não se vê dentro desse estado emocional. Então, ele não consegue se identificar. E as mulheres, elas já são mais emocionais. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, as mulheres sendo mais emocional, acaba que elas sejam mais frágeis emocionalmente falando. Então, as mulheres, elas necessitam, assim, gente, não é todas, isso não é uma regra, tá? Mas a maioria das mulheres, elas necessitam mais de carinho, de afeto, de aconchego, de se sentir confortável, de se sentir confiante, de se sentir motivada, de se sentir estimulada e amada. O homem não, talvez para ele tá tudo bem a relação, mas se você não se comunicar, ele não vai ser capaz de entender o seu recado. Se você não se comunicar, ele não vai ser capaz de entender o seu recado. Como que você vai entender algo, sendo que o outro não fala? Como que você vai entender isso? Como que você, enquanto pessoa, vai entender que o outro precisa de ajuda, que o outro precisa do seu colo, que o outro precisa do seu abrigo, sendo que você não dá liberdade para ele falar sobre isso, ou você mesmo não entende que você precisa disso? Você consegue entender como o autoconhecimento é algo muito complicado, porque você precisa ir a fundo dentro de você? Porque às vezes a gente só se conhece depois que nós nos desconhecemos. Andressa, como é isso? Às vezes você só se conhece depois que você se desconheceu. Você precisa se desconectar daquilo que você está vivendo para você entender que você não se conhece e que você precisa de ajuda. Que você precisa realmente entender. Andressa, mas como resolver esse problema? Esse problema ele pode ser resolvido de várias formas. Mas uma das formas principais que eu vou te falar é que para resolver esse problema depende muito mais de você do que do outro.
Eu quero te perguntar o que você tem aceitado. Agora eu quero que você entre aí nas suas emoções, nos seus sentimentos e na sua vida. No seu problema e não no do outro. O que você tem permitido? Quais são as indiferenças que você tem aceitado na sua vida? Quais são os problemas que você tem passado e talvez você tenha acreditado que você realmente precisa passar por aquilo? Não sei, o que está passando aí na sua cabecinha? Se você realmente precisa viver aquilo, que aquilo é saudável ou não? O que você pensa sobre isso? Será que você não está vivendo muito mais para o outro e automaticamente ele vai te anulando cada vez mais?